Foi. Bom, então nós vamos falar hoje sobre essa parábola aí dos talentos, tá? Que está contida na nossa terceira lição, nossa 13ª lição, na verdade, né? Você lembra que eu dei a 11 e a 12, né? Demos a 11 e 12, depois demos 14, agora estamos na 13ª, né? Está em Mateus 25, de 14 a 30. Deixa eu só... O que eu mudei aqui. Até agora nós temos só mesmo no Cristiano. Então, eu gostaria de apresentar um casal aqui, um casalzinho aqui com seu filhinho. Luciene, você pode ler para nós umas perguntinhas aí? Essa é a primeira. Que pai e mãe já não olhou nos olhos de um recém-nascido e ficou imaginando, maravilhado, qual seria o futuro daquela criança? A segunda. Que já não fez as seguintes perguntas: que tipo de vida meu filho terá? Terceira. Com que propósito essa criança veio à Terra nesta época? Muito bem. Então, normalmente a gente pensa, a gente pensa, eu não sei se você já é casado, tem filho, já está solteira? Sou casado, tenho filho. Casada, já tem um filho? Bom, Muito bem. Então você já deve ter também, já deve ter passado, né, pela sua mente, né, quando pegou nos braços seu filhinho, essas perguntas que normalmente há essa preocupação com os pais, né? Então, o que posso fazer como pai para ajudar essa criança a cumprir esses propósitos, né? Então, a gente tem várias e diversas perguntas, né, quando a gente toma uma criança em nossos braços. Qualquer pai e mãe deve imaginar. Normalmente um pai, o filho, ele espera ser o espelho de seu pai, né? Ele vai fazer aquilo que ele vê o pai fazer, né? Normalmente essa é igual o Jesus Cristo. Ele fez as coisas que ele viu, ele sempre falou, né? Eu faço as coisas que eu vi meu pai fazer. Então isso não é muito diferente dentro do nosso ambiente também, né? A mãe, normalmente, ela tem ali, ela tem aquela vontade, né? Quando eu quero uma filha, né? Ela quer exatamente cuidar, ela quer fazer os primeiros penteados, né? Sempre tem essa, você quer homem, você quer menina, você quer, né? Você quer mulher, como é que... E as coisas vão acontecendo. Então, esse é um panorama que o Senhor deu aos pais, né? Nós que somos filhos, nós temos nossos pais e eles também devem, com certeza, passar pela mesma experiência, né? E aí, essa parábola, a gente vai ouvir essa frase, servo bom e fiel, né? E para a gente só ter um contexto, eu até anotei aqui, essa primeira imagem aí, ela é o Jardim das Oliveiras, né? É um panorama. Quem está aí no Jardim das Oliveiras, ele consegue ver a cidade de Jerusalém lá no fundo, né? Aqui nessa região. Deixa eu só tirar daqui da minha canetinha.
Auleis, aqui nessa região. Jesus Cristo, ele levou os seus apóstolos antes da sua crucificação, ele deu instruções para eles, citou algumas parábolas, falou sobre as bem-aventuranças, né? Tudo nesse local. Então, Doutrina e Convênios 45, 35, deixa eu só ver se eu tirei daqui, não entrou mais ninguém na nossa aula, né? Tá. Meu. Anderson. Oi, Moisés. Só caiu todo mundo? Parece. Ah, não, tem 5 aqui, tá. Aqui, também bugou aqui o meu. Deixa eu ver aqui no chat. Tá. Continua os dois. Para nós está normal. É normal, né? O Cristiano, seu áudio está ok, Cristiano? O Cristiano não se manifestou ainda, nem no chat. Vai poder interagir com a gente? Acho que o áudio dele não está bom. Tá bom. Então, Luciene, por enquanto não entra mais ninguém, Cristiano não se manifestou, a gente vai interagir aqui com a leitura, algumas coisas, eu e você, ok? Vai precisar muito de você. Eu vou ler essa parte aqui primeiro, então. Eu estou aqui também. Quem? Ah, Yasmin! Eu não estava para. Deu bug aqui no meu painelzinho que eu não estava te vendo. Ah, agora acho que mudou, agora sim. Oi, Yasmin, seja bem-vinda. Pronto. Mas para mim também estava sem áudio, até ainda agora. Voltou faz pouquinho tempo. Ah, legal, ótimo. Então vai nos ajudar. Já começa nos ajudando aí. Pode ler essa introduçãozinha aqui, só para a gente esclarecer algumas coisas. Sim, servo bom e fiel. O lugar calmo e a vista panorâmica da cidade era o local perfeito para que o Salvador ensinasse seus discípulos a respeito da destruição de Jerusalém e dos sinais da segunda vinda. Enquanto falava, suas palavras perturbaram os discípulos. Jesus tentou consolá-los, dizendo: Não vos perturbeis, porque quando todas essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que vos foram feitas serão cumpridas. Muito bem, esse era o panorama. Esse foi o dia, né? Eu gostava muito, muito desse lugar. E nesse local aconteceu muita interação entre o Salvador e os apóstolos. Eles aprenderam muito e adquiriram já uma força do que eles iriam enfrentar após a ida de Salvador. Alguns dias antes de sua crucificação, Jesus levou seus discípulos no lugar do Monte das Oliveiras que dá de vista para a cidade de Jerusalém, como eu já falei antes. E como parte desse sermão, Jesus contou várias parábolas. Na tradução inspirada da Bíblia, feita por Joseph Smith, o profeta deixou claro que essas parábolas referem-se aos últimos dias. Então, em algumas aulas anteriores nossas, a gente falou um pouquinho sobre os últimos dias, né? E a gente comentou bastante sobre as profecias. Tá? Então, nesse mesmo local, também os apóstolos tiveram a oportunidade de aprender sobre os sinais. E, dentre eles, o Senhor falou sobre, entre todos esses assuntos, ele falou sobre a parábola dos talentos. Tá? Então, a nível de esclarecimento, talentos, para aquela época de Cristo, eles se referiam a poder monetário, né? A moedas, realmente. Então, era talento, era o nome que eles chamavam. Então, para a gente resumir e ganharmos tempos e não irmos exatamente para os versículos, eu coloquei esse panorama aqui que mostra que eram 3 servos, vocês podem ver aqui abaixo à esquerda, e o Senhor distribuiu
segundo a parábola, talento para um, para dois e para três. E era conforme o que está aí. Tá? Para o primeiro servo, ele deu quanto? 5, né? E aí ele foi, trabalhou e produziu 10. Para o segundo, ele deu 2, e ele foi lá, trabalhou, se esforçou e produziu mais 2. E o terceiro? O que aconteceu com o terceiro? Yasmin, o que aconteceu com o terceiro? Ele só produziu um, só entregou um. Só entregou o que ele tinha, aliás. Isso, né? Ele entregou o que ele tinha recebido. Agora, qual foi a diferença na parábola entre os dois primeiros e o terceiro? Qual foi o pensamento dele? Vocês lembram? Por que que ele... O que aconteceu com ele? O que foi que veio na mente dele e ele só devolveu quando o Senhor voltou e ele só apresentou o que ele tinha recebido? Ai, me deu uma amnésia que eu não lembro. Ele ficou, na verdade, ele ficou com medo de perder, ele ficou com medo, ele, na verdade, ele não trabalhou por aquilo, essa é a mais lógica, né? Ele ficou com medo, com receio de perder o que ele já tinha, ele achava que ele iria entregar, ia ser muito bem ele ter devolvido, e não aconteceu nada, né? Não perdeu, não aconteceu nada. Mas ele não tinha entendido, né, o propósito para que essa mordomia foi dada a ele. Tá? Então, em resumo, essa é a parábola dos talentos. Tá? Aí vocês vão poder, só por essa figura, vocês vão poder contar ela várias vezes, bem resumida. Né? E isso tem a ver com os nossos dias. E é isso que a gente vai ver agora nesses poucos slides, a gente vai ver aqui também. Então, Luciene, dê para nós o amarelinho, por favor. Tinha... Cada um de nós foi abençoado com extraordinária capacidade, e um dos grandes objetivos de nossa jornada na mortalidade é o de aperfeiçoar-nos. Exatamente, né? Então, isso aí é o nosso objetivo nessa jornada. Nós estamos aqui nessa vida para a gente desenvolver, né? A gente precisa... Só que para a gente fazer isso, a gente precisa descobrir, né? Primeiro, quem nós somos, a nossa capacidade de fazer algo, o desejo, isso, muitas coisas a gente vai ver agora nisso, exatamente aqui. Então, eu queria, antes da gente abordar, eu queria abordar aqui esse outro servo, né? Yasmin, lê para a gente, consta isso em Mateus 25, Mateus 26 e 28. O terceiro servo veio depois, muito nervoso, falar com seu mestre. Ele ouviu o que os outros haviam relatado e sabia que não podia dar um relatório semelhante. Atemorizado, disse o servo: Escondi na terra o teu talento. O mestre ficou decepcionado. Mau e negligente servo, disse ele. Depois ordenou: Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Bem, então, de acordo com essa passagem, qual é o princípio aí em relação a nós desenvolvermos ou não aquilo que foi nos dado? A gente eu já vou descobrir já do que vocês são, em que vocês são boas, vocês duas, e o Cristiano também, se jogar no chat lá. Mas que princípio assim a gente pode tirar desse contexto? Bem simples, em poucas palavras. Eu acho que isso é muito semelhante com o que acontece conosco hoje em dia. Eu acho que todos nós, né, temos talentos e tudo mais, e às vezes a gente não desenvolve, enterra, né, esses talentos. Eu acho que foi a mesma coisa com essa parábola. O Senhor deu talento para essa pessoa,
Opa, na espera de que ele fosse multiplicar, fosse melhorar esse talento, como os outros fizeram, né? O Senhor deu 5, ele foi lá e multiplicou e dobrou o talento dele, o outro deu 2, ele dobrou. Então, isso é com a nossa vida também. A gente tem que desenvolver as nossas habilidades também no reino de Deus, né? Não só nossas habilidades profissionais. Eu acho que as nossas habilidades profissionais, elas auxiliam também, né, no crescimento do reino de Deus. Então, eu acho que talvez seja mais ou menos isso. Muito bem, exatamente isso. Né? Esse é o princípio, né? A gente receber, identificar e a gente procurar multiplicar. Então, é a multiplicação aí dos nossos dons e talentos. Muito bem. Luciene, você agora. Adquirir outros talentos. Toda pessoa vem para a Terra como um indivíduo único. Os membros de uma família podem ter características semelhantes, mas cada um de nós é um ser individual e faz coisas diferentes com essas características. Muito bem. É, isso é bem claro, né? A gente está aqui, eu e vocês, nós somos indivíduos, aqui, ó, nós somos indivíduos diferentes, característica. Por exemplo, a minha digital é igual a da Yasmin? É igual a sua, Luciene? Ou vice-versa? Não, né? A gente, quando tira nosso RG, isso é fundamental, né? A gente mela os 10 dedos, né? Essas digitais aqui, elas são a nossa chave, né? Ou seja, a nossa identidade. Agora, vejam só a perfeição, né? Milhares, aí, esses bonequinhos, nós somos milhares. Como é que as nossas digitais, por incrível assim, né, por um dom divino, elas são diferentes em algum ponto. Algumas coisas podem ser semelhantes, né? Mas alguma coisa difere uma da outra, porque senão nós seríamos confundidos, né? Percebam só a perfeição que é Deus, né? Uma coisa que eu notei aqui fala, por sermos seres mortais e decaídos, nós temos fraquezas. Mas com a ajuda do Senhor, nossas fraquezas e nossa natureza decaída pode ser sobrepujada. Por exemplo, Beethoven compôs suas melhores obras depois que ficou surdo, né? Enoque venceu suas dificuldades de falar e tornou-se um extraordinário mestre, né? E assim por diante, se a gente fosse citar vários exemplos que vocês conhecem de pessoas que, na sua dificuldade, se aprimoraram e desenvolveram outros dons, são inúmeras, né? São inúmeras. Então, hoje, se nós pensarmos em atletas que se reinventaram, né? Aconteceu um acidente, eles se reinventaram, eles foram para outro tipo de modalidade, mas eles não desistiram, né? E desenvolveram outros dons, né? E continuam participando, né? E assim nós somos, né? Yasmin, vamos ver o que Bruce R. McConkie nos fala sobre isso. Características, Isso. eu acho que está é isso mesmo, Ah, características, está cortado? A cada não, pessoa, essa parte, isso, tá. Bruce R. McConkie. Cada pessoa nesta vida é investida com os talentos e capacidades que lhe foram concedidos na vida pré-mortal. Alguns, por obediência à lei, adquirem um certo talento, e outros, algum outro. Bem, então, significa que você, Yasmin, veio com um dom. O Pai Celestial te deu uma coisa assim que você é excelente nela, né? Mas outras que você já consegue identificar em você, você aprimorou e adquiriu aqui nessa terra, né? A mesma coisa, todos nós, né? Luciene deve ter um dom, não sei se vocês, se vocês quiserem, mas eu vou chegar lá, né? Eu queria assim ouvir pelo menos, por exemplo, se eu perguntasse agora, Yasmin, você já identificou, por exemplo, um dom que o Pai Celestial te deu que você é boa? Luciene já vai pensando no seu. Qual seria esse, Yasmin? Esse talento que o Senhor te deu?
Eu acho que eu tenho vários talentos, eu gosto de me achar. É, mais um assim que Mas sobrepõe eu todos, acho por exemplo. que eu tenho muita facilidade de comunicação. Então, eu acho que isso é um talento, porque eu tenho muitos amigos que têm muita dificuldade de se comunicar, e eu nunca tive, desde criança, assim, eu acho que é uma habilidade minha, eu só vou lá e vou falando. Sempre Consegue tranquilamente encarar uma sala de aula, expor um trabalho na maior naturalidade, né? fui. Eu sou professora. A minha Oh, primeira graduação é em letras. então está explicado. Olha só. Muito bem. E a Luciene? Já conseguiu identificar nessa vida um dom que o Pai Celestial já nasceu, herdou dele já isso daí? Eu gosto de, quando eu sirvo no meu chamado, eu gosto bastante. Então, acho que o servir, para mim, é um talento. Muito bom. Aguarda aí. Então esses pontos que vocês colocaram é só, né, a ponta do iceberg, né? Muita coisa vocês podem desfrutar e todos nós, né, nessa vida. Então, doutrina e convênios, aí eu vou dividir aqui então. Doutrina e convênios 60 de 2 a 13, fala algo interessante para nós. Então, a Yasmin leu 1, o 2, né? E a Luciene leu 13. Vamos lá. Com alguns, porém, não estou satisfeito, porque não abrem a boca, mas escondem o talento que lhes dei por causa do temor aos homens. Ai desses, porque contra eles está acesa a minha ira. Eis que eles foram enviados para pregar o meu evangelho entre as congregações dos iníquos. Portanto, dou-lhes o seguinte mandamento: não desperdiçarás teu tempo, nem enterrarás teu talento, de modo que não seja conhecido. Viu só? O presidente Joseph F. Smith ele disse o seguinte, em relação a esses princípios aqui que a gente acabou de ler. Todos os filhos e filhas de Deus receberam algum talento e todos serão cobrados pelo bom ou mau uso, né, do que fizeram deles. Um talento é uma espécie de mordomia, que é uma responsabilidade no reino de Deus. Essa parábola que a gente está falando, quando servimos bem nossa mordomia, receberemos maiores responsabilidades. Se não servirmos bem, nossa mordomia acabará sendo tirada de nós. Então, esse é o princípio, né, muito forte nesses versículos aí. Tá? Muito bem. E aí eu queria falar sobre 3 princípios dessa parábola, que é onde a gente vai estar bem abordando o centro dessa aula de hoje. Né? O primeiro delas é procure diligentemente descobrir talentos que o Senhor lhe deu. Né? Então, a Yasmin, como comentou aí, já identificou vários. Né? Então, a gente tem aí, ó, essas imagens, a gente tem alguns talentos. Tem gente que é bom o quê? Na música, tem gente que é bom aí, olha, né, a Yasmin aí numa sala de aula, né, professora, ela está aprimorando, né, ela descobriu, né, isso, Yasmin, e foi fazer justamente o que ela gostava. Aí tu imagina quantas pessoas tu não está influenciando por você ter descoberto, está aplicando, e quantas gerações aí, né, seus alunos, quem você conseguir atingir, não vai poder aprender, que é uma responsabilidade muito grande, né, no ensino, que tudo que você passa, aquilo fica registrado. Então, isso realmente é um dom, né? Vocês podem também, ó, ter um dom, tem gente que é bom para violão, tem gente que é músico, né? Vocês têm amigos que às vezes tocam só de ouvido? Tá todo mundo entre nós, né? Eu, por exemplo, eu preciso até hoje, eu tenho um violão aqui, eu arranho um piano, mas eu acho que uma coisa que eu gosto em mim, eu não desisto, né? Então, eu fico ali, todo o tempo que eu tenho, eu tiro mais notinha, mas eu sei que não é uma facilidade para mim, esse não é um dom que eu herdei, né? Eu tenho que estudar para poder
tocar, tirar uma música todinha, né? Então, a gente tem gente que desenha tão assim, perfeitamente, tem gente que vai ter que ir para uma sala de aula, fazer um curso, pegar um papel, fazer os quadradinhos, fazer o nariz, o olho, tudo. Tem gente não, que nem precisa disso. Ele vai, só dele olhar para você, ele consegue, né, fazer uma foto, por exemplo. Então, isso é um dom herdado, né? Tem gente que é bom na culinária, né? Quantos mestres, né, de cozinha, Masterchef, né, como a gente diz, nós temos entre nós, né, os nossos conhecidos, né, aqui pelo Brasil nós temos grandes mestres, né? Então tem gente que tem essa habilidade, adquiriu um grande gosto para isso, né? E aí eu perguntaria para vocês, que talento ou dom de Jesus Cristo você gostaria de desenvolver que o ajudaria hoje? Então, a gente está falando de um ser assim extraordinariamente perfeito, né? E que ele tem todos os dons com ele. Mas alguns também, não tenham dúvida, ele desenvolveu com o esforço dele, né? Então, a Yasmin, Luciene, que dom de Jesus Cristo vocês já conseguem identificar, que vocês gostariam de desenvolver, que ajudaria vocês hoje, por exemplo? Irmão, eu posso compartilhar uma experiência sobre Pode, com isso? certeza. Como eu falei, a minha primeira graduação foi em letras e depois de 6 anos trabalhando na área, eu não me identificava mais com a sala de aula, aquela coisa toda. Eu resolvi mudar para outra área, né? Resolvi fazer odontologia. E letras para mim era muito cômodo, que era uma coisa que eu gostava muito de literatura, inglês, aquela coisa toda, então sempre me sentia muito confortável naquele ambiente. E quando eu comecei a fazer odontologia, eu tive uma disciplina chamada dentística, que cuida dessa área de obturação, restauração e não sei o que, essa coisa toda. E a primeira vez que eu fiz, eu fui muito ruim, muito mesmo. Eu cheguei a reprovar nessa matéria. E assim, eu achava que era o fim do mundo. Eu falei, nossa, não sirvo para isso, e não sei mais o que, eu vou desistir desse curso e uma série de coisas. Mas eu lembrei que todos nós, né, nós herdamos essa natureza divina, né, diretamente do nosso Pai. E eu lembrei que eu também tinha os convênios do templo e aquela coisa toda, e que eu tinha que colocar a minha fé à prova. Então veio o ano passado e eu tive um outro módulo de dentística. E eu me vi assim completamente apaixonada pela área, porque não adianta só ter o talento, né, ter o dom e ter tudo mais, tem que ter o esforço, a aplicação em cima daquele conhecimento, porque sem o esforço, sem o estudo, sem a prática daquilo, nunca vai chegar a uma possível perfeição ou a um resultado positivo. Então, tudo isso, eu acho que os nossos talentos, como disse nas escrituras, né, a gente não pode perder tempo enterrando nossos talentos ou gastando nosso tempo com coisas que não vão ser úteis para a gente e para outras pessoas que estão ao redor. Então, hoje eu já penso até na possibilidade de fazer um curso depois sobre dentística e tudo mais, e foi uma coisa que eu detestei, assim, porque eu simplesmente poderia ter largado ali o curso naquele momento, porque eu fiquei muito frustrada. Então, a frustração, ela faz parte, né, desse nosso processo de amadurecimento, até amadurecimento espiritual também. Verdade. Então, era isso, assim, que eu lembrei que Nossa, aconteceu. obrigado por compartilhar. É isso mesmo. Muito bem. Puxa, muito bom. Eu tenho outra aqui, pergunta para vocês. Você já foi beneficiada por um dom ou talento de alguém?
já que a gente está falando sobre nós como talento e assim servir as pessoas, mas vocês lembram de alguma ocasião que vocês foram servida por um talento ou dom, né, de um amigo, de um pai, da mãe, de alguém, do irmão? E aí, Luciene, lembra de algum? Aí, Hermine, vai pensando aí. É difícil, né? Quando a gente pensa assim, mas às vezes a gente já foi até servido, a gente nem recorda, né? Até eu mesmo, pensando aqui, passando um filme, eu sei assim, como eu falei para vocês, eu tenho muita vontade de tocar, né? Eu penso assim, quando eu estiver mais velhinho, se eu chegar lá bem, eu não vou, assim, vou estar servindo na igreja ali aqui, acho que não vou estar mais com muito gás, mas se eu tiver um violãozinho, ir para o Marajó, passar uns dias, eu quero estar com violãozinho, mas se eu não souber tocar, eu vou só fazer aqui que sei tocar. Então eu tenho meu patriarca aqui, de vez em quando ele vem aqui, tenta me ajudar, quer dizer, eu sou abençoado pela paciência dele de me mostrar. Então existe vários. No piano tem uns jovenzinhos lá na igreja que estão aprendendo. Eu fico só de olho. Eu já sei tocar, né, pelos acordes, mas partitura minha visão assim, eu me perco naqueles pontinhos. Mas eu vejo aqueles jovens lá se esforçando, e aí quando eu sento eles falam, tio, é aqui, você tem que, olha aí, olha só, segue aqui esses. Então eu fico pensando, nós, o Pai Celestial, ele quer exatamente isso, que a gente se ajude, né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas esse rapazinho aqui saiu da primária um dia desse e está querendo me ensinar, ó. E aí a gente pensa, mas eu não sei se ele sabe, eu tenho que, né, baixar minha bola e deixar isso acontecer. É como você falou, os obstáculos até dentro de nós, a gente precisa lutar contra eles. E a humildade é um fator importantíssimo. A gente reconhecer que a gente precisa de alguém, né? Se vocês pensarem e lembrarem, a gente pode voltar aqui, tá? E aí, caso a gente tenha dificuldade em identificar, a gente pode seguir esse conselho aí. Luciene, lê para nós. Faça uma lista das coisas que você gosta de fazer. Inclua todas as atividades de que lhe agradam em diferentes setores de sua vida: espiritual, musical, artístico, acadêmico, desportivo e assim por diante. Estude. Muito bem. É isso aí, né? Então, fazemos uma lista, né, das coisas que a gente gosta, tanto espiritual, musical, tudo que vocês imaginarem. Olha essas figuras aí. Nós podemos fazer qualquer coisa, né? Então, basta a gente se propor isso, tá? Olha, outro recurso importantíssimo. E aí, Yasmin, qual é esse outro recurso? Pegue sua bênção patriarcal e reflita no seu conteúdo para ter alguma ideia ou inspiração. Exatamente. Quem melhor do que o Senhor falando com vocês através da bênção patriarcal que vai ajudar vocês a identificarem lá, está tudo lá, né? Vocês terem a experiência de pegar a bênção patriarcal de vocês e destrinchá-la em 3 partes. O segredo da bênção patriarcal é essa, a gente destrincha ela em 3 partes, aí a gente vai conseguir identificar um pouquinho e aprender até com a gente lá na pré-existência, né? Já que o véu passou pela nossa mente, né? E aí a gente, na segunda parte, que a gente pode descobrir as coisas que o Senhor espera da gente aqui na Terra. E a terceira parte das coisas que irão nos aguardar lá na frente, né? Então, a bênção patriarcal é um recurso desses. Eu acredito que tanto Yasmin como Luciene e também o Cristiano já têm as suas bênçãos patriarcais, né? Então, vamos fazer uso desse recurso maravilhoso. Uma bênção, né, na verdade. O segundo princípio, eu sei isso aí, olha, use seus talentos para edificar o reino de Deus. Então, uma vez identificado, a gente precisa usar em prol e benefício dos nossos irmãos, né?
O... Quem leu? Luciene. Yasmin, lê esse. Nossa prioridade número um é ajudar as pessoas de nossa família. Os pais estão numa posição única e privilegiada de incentivar e apoiar os filhos a desenvolver seus talentos. Então, a, a gente tem, né, aqueles que já são pais e tudo, já sabem que essa responsabilidade, lá no início eu mostrei, né, as figurinhas lá dos pais, quando estão, olha, o seu primeiro bebezinho lá, eles já pensam, já planejam, né, muita coisa, e tem as preocupações, o que ele vai ser, como é que ele vai, o que vai se tornar, e começa, né, a pensar nessas coisas. Então, é uma responsabilidade que o Pai Celestial deu para nós. E o presidente Gordon Hinckley, Luciane, lê para nós. O que ele nos disse sobre isso? O presidente Gordon Henrique exemplifica essa atitude, dizendo: meus talentos podem não ser espetaculares, mas posso usá-los para abençoar a vida de outras pessoas. Posso ser uma pessoa que faz seu trabalho, tendo orgulho de utilizar as mãos e a mente. Isso é um grande e poderoso conselho de um profeta, né? E não precisa, a gente não precisa, né, ser aquela coisa extraordinária, mas o propósito está sendo atingido? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Aquilo que eu sou bom, eu estou beneficiando alguém? Eu estou estendendo a minha mão para ajudar alguém? Tá? Deixa eu aí mesmo. Pode falar, Yasmin. Ai, desculpa, Só... deixa o áudio aberto. Tá bom. Então, isso é uma bênção para nós, né? A gente só precisa entender esses princípios e colocar na nossa vida, olhar para o nosso lado e não se esconder. Cada vez que a gente se esconde, a gente vai atrofiando aquilo que nós somos bons. Podem perceber, né? Podem perceber. Tem gente que sabia, por exemplo, desenhar muito bem. Eu, por exemplo, eu sabia desenhar, tirar muito bem aquela fotinha que eu lembrei quando eu era pequeno. Pergunta para mim se eu já peguei um papel e eu rabisquei, né? A minha filha hoje ela faz isso muito bem, muito bem. Mas eu olho assim os desenhos dela e eu falo, nossa, o meu eu não consigo mais identificar e fazer os olhos, sobrancelha com a perfeição que eu fazia antes. Mas por quê? Ó, faz anos que eu não pego uma folha. Então, isso que o presidente Gordon B. Hinckley comentou aí, e o que a gente já aprendeu antes, é atrofiar realmente aquilo que a gente já foi bom. Incrível, mas é assim que acontece, né? Então, significa que nós precisamos exercitar. Então, essa perguntinha aqui para vocês. Que momento nas Escrituras Jesus Cristo abençoou alguém com um dom que ele possuía? Vocês lembram? Conseguem recordar? Pensem aí, rapidamente. Existem muitos, né? Teve momentos que ele abençoou a vida das pessoas só pelo fato dele ser um bom ouvinte, né? Já imaginou a gente assistindo uma aula de Jesus Cristo, como aquelas pessoas, aqueles membros da igreja na época dele, o quanto eles aprendiam ali com maior tranquilidade, o quanto eles se preparavam no outro dia para ir lá para os montes, aonde ele estivesse, né? Então, para mim, a gente até aprende na igreja, né, que ele é o professor dos professores, né? Ele usa até, hoje nós usamos técnicas de ensino que ele, tudo baseado nele. Se vocês forem ver os manuais do SEI, do Instituto, é tudo usando técnicas. Ele é o professor dos professores, né? Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês ponderarem durante a semana e pensarem. Eu acho que vocês vão ter, quando deitarem, pensarem muito nessas perguntas. Eu vou deixar esse slide no nosso grupo, tá?
Doutrina, Irmão, eu oi. me lembrei, é porque aqui tá uma confusão aqui em casa. É um entra, Ah, tá. sai, tá uma doidice. Esse negócio de campeonato do quórum, aí tá. Ah, é? Aí vieram aqui os jovens buscar meu marido, aí é uma confusão. Raptaram o homem. Aí ele é o bispo, aí fica uma doideira. É. É, mas eu me lembrei, né, quando Jesus reuniu as crianças para abençoar as crianças, quando ele curou as pessoas, porque querendo, ou não, eu lembro uma escritura que é muito forte para mim, quando ele curou a mulher, né, lá do fluxo de sangue, que ele diz que saiu virtude dele. Então, de certa forma, foi algo que saiu dele para alguém, né? Assim como ele era como você falou, né? Ele era um bom ouvinte, ele sempre estava disposto a ouvir, ajudar as pessoas, por meio das parábolas dele, como você disse mesmo, né? Que ele é o professor dos professores. Obrigado, Yasmin. Então, para a gente finalizar, eu fiz um resumo de doutrina, princípios e conceitos que nós falamos nessa aula. A gente possa meditar sobre elas. Se usarmos fielmente os dons e talentos que o Senhor nos deu, poderemos atingir o nosso potencial divino e receber a vida eterna. Está em Mateus. Segundo, o Senhor nos abençoará se usarmos fielmente os dons e talentos que Ele nos deu, sejam quais forem. Não importa se forem muitos ou poucos. Lembre-se, Ele dá de acordo com a nossa capacidade, né? Se não desenvolvermos nem usarmos nossos dons espirituais para o bem, nós os perderemos. Então, essas são as três coisas que eu gostaria muito que vocês saíssem dessa aula pensando, refletindo, trabalhando em cima e tentando descobrir mais dons e talentos, que mais e mais vocês vão abençoar a vida de seus filhos, de sua família e de seus amigos. Quero prestar meu testemunho. São 19 horas agora. Vamos finalizar nossa aula. Dizer que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, que Ele nos ama, que essa é a sua igreja. E esse plano é um plano perfeito para que nós possamos retornar à presença de Deus. Eu sou muito grato por eu ter conhecido na minha juventude todas as coisas que eu tenho aprendido até hoje, né? Muitas coisas mudaram de lá para cá, muitas coisas, né? E a igreja é uma igreja dirigida por profetas realmente, que cada vez as coisas estão mudando, né? Então, presto meu testemunho para vocês dessas coisas e faço e deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. A Yasmin Luciene fez a nossa primeira oração. Yasmin, se faz a última.